Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Quero Ser Grande. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Josh, um garoto de 12 anos que tem um crush por uma garota da escola chamada Cynthia. Um dia, Josh está com seus pais e a sua irmãzinha em um parque de diversões, quando encontra com Cynthia, que estava na fila de um brinquedo chamado Super Volta. Então ele pede aos pais para ficar sozinho no parque por meia hora e vai atrás da sua crush. Ao chegar até ela, os dois se cumprimentam e conversam brevemente. Josh está um pouco nervoso e com medo de ir ao brinquedo, mas assume o risco para impressionar Cynthia. Na hora que ele vai subir no brinquedo, um rapaz do parque de diversões o impede por ele estar abaixo da estatura mínima permitida para aquela atração. Em seguida, Cynthia e seu amigo seguem em frente, enquanto John fica sozinho, se sentindo envergonhado pela situação. Caminhando sozinho pelo parque, ele encontra um brinquedo diferente, que parece ser uma espécie de máquina do tempo. Ele se aproxima do brinquedo e um boneco chamado Zoltar lhe diz para fazer um pedido, e Josh diz que deseja ser grande. A máquina do boneco solta um cartão para Josh com a frase "Seu desejo é uma ordem", e para as coisas ficarem ainda mais esquisitas, Josh percebe que a máquina estava desplugada da energia o tempo todo. Na manhã seguinte, Josh pula da sua beliche para começar o dia, mas quando ele se olha no espelho, se vê com um rosto totalmente diferente. Zoltar concebeu o desejo e realizou, transformando em um adulto do dia para a noite. De primeira, Josh acha que não viu direito, então joga uma água no rosto. Porém, quando olha novamente, percebe que de fato se transformou em um homem adulto. Ele volta para o seu quarto e tenta colocar as suas roupas, mas elas estão muito pequenas para ele. Então ele pega umas roupas do seu pai e sai da casa antes que alguém o veja. O primeiro lugar que ele vai é para o parque de diversões para falar novamente com Zoltar e desejar voltar a ser como era. Mas para sua infelicidade, o parque tinha se mudado para um outro lugar de Nova York. Desesperado, Josh volta para casa e tenta contar para sua mãe o que aconteceu, mas ela se assusta com um desconhecido entrando em sua casa de repente e o coloca para fora com uma faca na mão. Então, Josh vai atrás do seu melhor amigo Billy. De primeira, Billy pensa que ele é um maluco e pensa em fugir, mas Josh consegue o convencer, cantando com ele a música que eles sempre cantavam juntos. Josh conta tudo para o seu amigo, que promete ajudá-lo a conseguir achar o boneco que realiza os desejos no parque de diversões. Enquanto isso, a mãe de Josh está fazendo um depoimento para a polícia sobre o cara que invadiu a sua casa. Ela acha que o intruso sequestrou Josh. Em seguida, Billy arruma umas roupas novas para Josh e juntos os dois saem pela cidade em busca do tal parque de diversões. Nova York fica perto de onde eles moram, então eles chegam bem rápido. Eles alugam um quarto de hotel à noite, mas Billy está com muito receio de ser pego, então ele decide voltar para casa para passar a noite, mas promete voltar no dia seguinte para que eles possam continuar a sua busca. Josh está arrumando o quarto quando ouve um tiroteio pela janela, então ele tranca a porta e coloca uns objetos na frente dela para ficar mais seguro. No dia seguinte, Billy encontra Josh e eles vão atrás do boneco do parque de diversões. Eles passam por uma loja de fliperama e perguntam para o dono se ele viu passar uma máquina do tempo. O dono diz que lembra de uma máquina do tempo que já foi comprada e fala para eles procurarem nos registros gerais. Quando eles vão, se decepcionam de novo ao saberem que o sistema demora semanas para responder um pedido como este. Até essa espera acabar, Josh decide que precisa achar um jeito de sobreviver na cidade. Então ele procura um emprego no jornal e encontra um na área de informática. Como Josh tem interesse por computadores, ele decide se candidatar a esta vaga. Na cena seguinte, os dois estão na sala de espera da entrevista, preenchendo os dados pessoais de Josh em um formulário. Josh é chamado para a entrevista pela secretária e ele está bem nervoso. Assim que começa a entrevista entre Josh e o entrevistador, a conversa é interrompida por Susan Lawrence, outra funcionária da empresa. Ela entra reclamando sobre seu parceiro de trabalho, que não está sendo eficiente, e essa acaba sendo a brecha para contratarem Josh para a empresa. No dia seguinte, Josh chega para o seu primeiro dia de trabalho. Um colega o explica o que ele tem que fazer e ele aprende muito rápido. Então vemos Susan ir falar com o seu colega de trabalho e namorado Paul, que cometeu um erro financeiro que toda a equipe vai sofrer as consequências. Paul ouve as reclamações de Susan e lhe dá um beijo. Enquanto isso, Josh liga para sua mãe e diz que está tudo bem, porém, pela sua voz, ela desconfia que é o sequestrador quem está falando. Depois da ligação, Josh esbarra com o seu chefe e acaba se trombando com ele e o derrubando. Dias depois, Josh recebe seu primeiro pagamento de mais de $1.000. Ele e Billy se divertem o dia todo fazendo tudo o que querem. No final do dia, Josh tem uma dor no estômago e liga para os seus pais fingindo estar fazendo uma pesquisa. Então ele pergunta qual remédio dão ao filho dele quando está com dor de estômago. Josh sente muita saudade dos seus pais e deseja voltar logo a ser criança. Na
próxima semana, Josh vai para a loja de brinquedos Mac Miller, que pertence ao seu chefe. Ele começa a brincar como uma criança e seu chefe, por coincidência, também estava passando por ali aquele dia e os dois começam uma conversa. Quando questionado sobre os brinquedos, Josh apresenta novas ideias de uma perspectiva muito interessante, o que chama a atenção de Mac Miller. Ele fica tão impressionado com Josh que o promove para vice-presidente de desenvolvimento de brinquedos da empresa. Agora, Josh passa a ter o seu próprio escritório e ele é pago para brincar com os brinquedos criados pela empresa e para criticá-lo se achar necessário. Susan fica com inveja do crescimento repentino de Josh. Em uma reunião do setor de criatividade, Josh apresenta ideias para deixar os Transformers ainda melhores e acaba sendo elogiado por todos os seus colegas, que dão risadas animadas, mas isso deixa Susan com ainda mais ciúmes. Algumas semanas depois, Josh compra um apartamento na cidade e enche ele de brinquedos. Uma vez por semana, ele escreve uma carta para seus pais, dizendo que está perfeitamente bem. Um dia, ele é convidado para uma festa exclusiva e fica animado com isso. Ele vai com um amigo comprar uma roupa para a festa e escolhe um terno todo enfeitado e colorido. Ele entra na festa com a roupa e chama a atenção de todos que passam por ele. Susan, que está sentada na mesa com seus colegas, o observa de longe, pegando comida da mesa. Em seguida, ela o convida para ir para casa com ele e ver se eles se dão bem. Ela chama Josh para dentro de uma limusine e tenta seduzi-lo, mas ele está muito entretido com os detalhes daquele carro. Depois, eles acabam indo passar a noite na casa de Josh e Susan fica impressionada com o que vê ao chegar lá. Uma casa cheia de brinquedos, fliperamas e até mesmo um trampolim. Josh a convida para brincar no trampolim e de primeira ela se recusa, mas depois da insistência do anfitrião, Susan acaba topando e eles se divertem muito no brinquedo. Mais tarde, Susan se deita na cama de baixo do beliche, contando que Josh vai se deitar ao lado dela, mas para sua surpresa, Josh sobe para a cama de cima. Ele dá a ela um anel de presente e vai dormir, e de uma forma muito estranha e diferente do que esperava, Susan se sente feliz com aquela noite. Na cena seguinte, Paul convida Josh para uma partida de tênis, mas ele acaba ficando bravo com Josh e eles saem na mão no final da partida. Mais tarde, Susan faz curativos em Josh e pede desculpas pelo comportamento de Paul. Josh diz a Susan que ela é uma das pessoas mais legais que ele já conheceu e ela fica com o coração apertado. Então ela lhe dá um beijo na bochecha, o que deixa Josh vermelho. No dia do seu aniversário, Josh vai com o seu melhor amigo para um restaurante e eles pedem um bolo para comemorar. Billy pergunta se eles podem passar o resto do dia juntos, mas Josh diz que precisa ir, pois precisa encontrar outra pessoa. Então ele encontra Susan e eles brincam em um parque de diversões. Josh finalmente pode ir na montanha-russa que não pôde ir no começo do filme. Ele fica tão animado e envolvido com a garota que nem percebeu que o boneco mágico Zoltar estava no parque. Animada, Susan sugere que eles dancem e quando a música fica lenta, eles começam a dançar coladinhos e se beijam. Depois eles vão para casa de Susan e passam a noite juntos fazendo amor. No dia seguinte, Josh é um novo homem. Ele toma café ao invés do seu leite com chocolate e tira a placa infantil que tinha na entrada do seu escritório. Ele está tão envolvido com Susan e com o trabalho que acaba esquecendo de retornar as ligações do seu amigo Billy. Depois de muito tempo, Billy recebe uma carta que explica para onde havia ido a máquina do tempo do parque de diversões. Ele liga para Josh e fica desapontado ao perceber que foi ignorado mais uma vez. Na reunião de ideias da empresa, é decidido que Josh terá a responsabilidade de criar uma nova linha de brinquedos, o que é uma grande oportunidade para sua carreira. Ele também é intimidado a reformular a área de marketing e Susan sugere que ele vá descansar para ter boas ideias. Seguindo sua rotina, ele fica ocupado e nunca tira um tempo para falar com Billy. Um dia, ao passar por uma banca de revistas, ele vê um grupo de crianças animadas com uma nova história em quadrinhos. Isso o faz sentir um pouco de saudade dos seus tempos de criança, mas também pensa em uma nova ideia para o seu trabalho, uma revista em quadrinhos eletrônica. Então ele compartilha sua ideia com Susan, que fica super animada e o incentiva a implementá-la. Depois de tanto tempo sem ser respondido, Billy vai até o escritório onde Josh trabalha. Porém, Josh está muito ocupado falando com alguém ao telefone. Irritado, Billy desliga o telefone de Josh e acaba levando uma bronca de seu amigo. Sentindo a indiferença de Josh, Billy decide ir embora. Mais tarde, Josh sai para caminhar no bairro e vê as crianças andando de bicicleta e sente saudade da sua antiga vida. Nesta tarde, ele volta para casa e conta a Susan que é uma criança, mas ela pensa que ele está com um papo furado para dizer que não está pronto para uma relação. No dia seguinte, Josh tem uma importante reunião para discutir as suas ideias sobre o novo projeto. Susan acorda um pouco antes de Josh e mexe em sua carteira, onde encontra o cartão que Josh recebeu da máquina do tempo. Enquanto isso, Billy está fazendo diversas ligações para conseguir o tal endereço de onde
cuja máquina está. E Josh estava indo muito bem em sua apresentação, todos estavam elogiando, mas no final do dia ele fica com a consciência pesada e vai atrás do seu amigo. Susan vai atrás de Billy e também acaba descobrindo que quando Josh disse que era uma criança, ele estava dizendo a verdade. Em seguida, Josh chega ao endereço onde a máquina do tempo está e está pronto para fazer o seu desejo. Exatamente nessa hora, Susan chega, os dois conversam e ela acaba aceitando que ele deve voltar a ser criança, ainda que eles não possam mais ficar juntos. Então eles se abraçam e Josh faz o pedido. No fim daquela tarde, Susan leva Josh de volta para a casa dos seus pais. Ela lhe dá um beijo na testa, que como de costume o deixa vermelho. Enquanto Josh se aproxima da casa, Susan o vê se transformando novamente em uma criança. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.